Olá a todos, estamos aqui mais um dia com vocês, trazendo dicas e temas do cotidiano para vocês refletirem durante o seu dia, para você ouvir em qualquer momento, no caminho do trabalho, na volta da escola, quando você estiver fazendo exercício, a hora que você quiser. Então nós estamos aqui com o Evandro Fernandes e com a Patrícia Bernardes e nós trouxemos o tema que é PPF. Você sabe o que é PPF? Passado, presente e futuro. Pensando nessa lógica, em que momento você vive? É no passado? É no presente? É no futuro? Parece fácil, não é? Mas a Patrícia vai falar um pouco disso pra gente agora. É muito legal, Amanda, quando a gente fala de um assunto que a gente efetivamente muitas vezes não para pensar. Existem 3 tipos de pessoas: as pessoas que vivem no passado, as pessoas que vivem no presente e as pessoas que vivem no futuro. Vários autores defendem algumas teses e alguns conceitos de que pessoas que vivem constantemente ou algum momento da sua vida no passado são pessoas com tendências à depressão. E aí existem as pessoas que efetivamente são muito preocupadas, vivem constantemente no futuro e que é o grande malefício da atualidade, a ansiedade. É claro que é muito fácil a gente falar de viver o presente, de viver o agora, mas efetivamente a gente precisa vivenciar o hoje, o agora, porque o futuro ele ainda não existe, ele está sendo construído de acordo com os nossos padrões comportamentais e mentais, e o passado já passou, não é mesmo, Evandro? É isso mesmo, Patrícia, bom dia a você, bom dia, Amanda. E de fato essa temática ela é muito interessante, porque muitas pessoas sofrem justamente por viver este PPF, né? Eu costumo dizer que o grande momento efetivamente é o presente, porque o presente é o que nós temos de mais real na nossa vida, é o que a gente vive agora, são as experiências de agora. O passado, ele apenas, eu costumo considerar que pode ser utilizado para que a gente reflita sobre ele em determinado momento e observe o que eu fiz de ruim que pode ser melhor e o que eu fiz de bom que pode ser melhor ainda. Então é uma oportunidade o presente para que a gente se transforme e cresça em relação ao passado. E como você muito bem disse, Patrícia, o futuro nos causa essa ansiedade, né? Então a gente não pode viver o futuro. A gente não pode estar em um lugar que a gente nem sabe qual é. A gente não pode estar em um lugar que já passou. Então, essa ansiedade do futuro, ela também realmente cria algo que atrapalha muito a nossa vida. Não dá para viver a ansiedade do futuro e o presente ao mesmo tempo. O futuro, ele tem que ser um sonho, ele tem que ser um planejamento, mas o nosso foco, a nossa energia, ela tem que estar no presente. Bom, então, não sei se o que eu vou falar complementa o que vocês já disseram. A gente, então, tem que viver um equilíbrio, né? Nem muito no passado, porque também a gente não pode esquecer as nossas experiências passadas, que isso pode mudar toda a nossa experiência do presente e do futuro. A gente também não pode viver o tempo todo no futuro só pensando no amanhã, até porque o futuro é consequência do presente, né? Então a gente tem que manter esse equilíbrio e não deixar de lado o que você tem de planejamento do futuro, não é isso? Exatamente isso, Amanda. A gente tem que ter o olhar para que o nosso futuro, na verdade, ele vai ser um reflexo do nosso passado. Então, o que acontece? Hoje, o nosso presente, ele é o quê? O resultado do nosso passado. Ele é um resultado dos nossos pensamentos, ele é um resultado das nossas atitudes. Então, tudo aquilo que a gente planta, que a gente faz hoje, nós vamos colher onde? No futuro. E tudo aquilo que nós temos hoje é reflexo do que nós fizemos no passado. Então, o que eu quero ser amanhã? Como eu estou agindo hoje? Como eu estou pensando hoje?
Então é esse o olhar que a gente tem que ter. Como a Patrícia falou muito bem aqui, viver no passado não nos leva a nada. E viver no futuro só nos causa ansiedade. Então é viver o presente, olhando para o passado, para o que foi bom, e pensando no futuro, porque os resultados de amanhã são as ações de hoje. Não sei se a Patrícia concorda com isso. Não, eu acho que é perfeito isso, Evandro. Até porque existem muitas pessoas que acreditam que o nosso livro da vida está escrito. Eu discordo completamente dessa afirmação. Eu acho que efetivamente existem situações pelas quais nós vamos precisar vivenciar. Mas o restante, quem escreve o livro da nossa própria vida somos nós. Nós determinamos o que nós queremos. E quando a gente efetivamente tem o pé muito no passado, a gente está deixando de construir um futuro melhor para nós. Porque o passado, como eu já falei e vou repetir, já passou. Nós não vamos deixar, por exemplo, de esquecer experiências vivenciadas no passado que foram boas e ruins. Tenhamos que ter consciência de que essas experiências tenham que servir de um futuro para um futuro melhor para nós. Ou o contrário, as pessoas que vivem constantemente no futuro deixam escapar pelas mãos as experiências que estão sendo vivenciadas no presente. Então, é claro, volto a repetir, não é fácil. Ai, o que eu faço? Está acontecendo isso na minha vida, isso no país. Isso é viver o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer. Construamos o nosso presente, porque o futuro ele é certo a partir do momento que você constrói o seu presente. Entendi. Eu agora, no que vocês estão falando, eu fico me imaginando. Eu acho que eu tenho uma certa tendência a viver muito no presente, né? Então, eu sempre fui uma aluna com muita dificuldade em lidar com prazo. Então, assim, sabe aquele planejamento? Tem que entregar esse trabalho no dia tal. Tenho 3 meses para fazer o trabalho. Quando eu vou fazer o trabalho? Uma semana antes. Porque eu não consegui me organizar em relação àquele prazo que eu tinha, que antes era um futuro, para mim, até que distante, e acabava só vivendo presente. E tem muita gente também que vive muito no presente, né? Então, tem uma pergunta que eu me faço o tempo todo, faço para as pessoas que eu convivo, faço para todo mundo, né? O que você espera do futuro também, né? Porque a gente viveu o presente, mas também o que você quer do futuro. Porque você sabendo exatamente o que você quer do futuro, planejamento. Praticamente em todos os temas que a gente fala bastante planejamento. Quando a gente tem uma visão dos nossos objetivos, o que a gente quer lá na frente, a gente consegue montar um planejamento. Então, o que eu quero? Como eu vou chegar nele? Né? Então, você precisa organizar o seu presente para você colher o seu futuro. Exatamente, Amanda. Eu acho que você acaba, com essas palavras, resumindo tudo o que a gente falou aqui. E como você bem disse, o planejamento ele acaba sendo algo importante na nossa vida em todos os momentos. Tudo se resume, de certa forma, em um planejamento. Então, o nosso presente mesmo tem que ter um planejamento para as ações que eu tenho que fazer hoje, durante o meu dia. E amanhã eu tenho outras ações que eu tenho que planejar hoje. E o que já passou, simplesmente já passou, é apenas uma referência para que eu trabalhe os próximos passos. Quem constrói o presente não precisa ter medo do futuro, porque o futuro é certo. Eu estou trabalhando arduamente hoje para que eu tenha certeza do que vai acontecer mais para frente. Então, a ansiedade não precisa ser vivenciada. Você sabe o que você está construindo, você sabe o que você vai colher lá na frente. Entendi. Bom, então, muito obrigada por esse tema, né, que acho que é importante para todo mundo. Obrigada, Evandro. Obrigada, Patrícia. Curtam e acessem os nossos podcasts na maissaúdenaweb.com. E qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês quiserem sugerir algum tema pra gente, envie na nossa página do Facebook também, que aí a gente vai acessando os seus conteúdos e a gente responde também para vocês, tá? Muito obrigada a todos, boa semana. Obrigado, Amanda, obrigado, Patrícia, uma ótima semana a todos. Obrigado a todos e boa semana.